Há um homem vivendo na minha casa fingindo ser meu marido. Há um homem vivendo na minha casa. Eu não o conheço. Ele se parece exatamente com meu marido. Ele fala exatamente como ele também. Ele se lembra de todas as mesmas coisas. Todos os pequenos detalhes sobre o dia do nosso casamento, sobre nossa vida juntos, sobre o nascimento dos nossos filhos. Nossos filhos o chamam de pai, mas ele não é meu marido. Ele parece muito gentil e não tentou me machucar. Mas deixe-me perguntar, que tipo de estranho se passa pelo marido de alguém e se infiltra em sua vida? Ninguém normal. Ele deve ter algum motivo oculto. Eu não aceitarei dinheiro dele, eu não quero ficar em dívida com ele e não aceito a ajuda dele com nada. Porque todos os dias me pergunto o que ele fez com meu verdadeiro marido e por que todos estão enganados por ele. As crianças parecem tristes quando estamos juntos, eu não permito passeios em família com ele e até tentei impedir que meus filhos fiquem sozinhos com ele, mas ninguém me apoiou nisso, nem mesmo meus pais. Então, mesmo que eu odeie estar na mesma sala que ele, tento estar presente sempre que ele está com as crianças. Todos me disseram que estou sendo boba, mas confio nos meus instintos. Aquele homem substituiu meu marido e não tenho certeza se quero saber o porquê. Dormimos em quartos separados. Todas as noites, deito na cama e choro até adormecer, lamentando a perda do meu verdadeiro marido. Há uma foto do casamento ao lado da minha cama e até me espanto com quanto esse estranho se parece com ele. O homem me levou a um médico. Não um médico comum, um psiquiatra. Os dois tentaram me explicar algo chamado síndrome de Capra. Eles me disseram, ambos, que eu sofri danos cerebrais muito específicos do acidente de carro que tive no ano passado. Eles perguntaram se eu me lembro do acidente. Claro que me lembro. Foi a última vez que vi meu marido, ele desapareceu logo depois disso e foi substituído por esse impostor. Lembro de acordar na minha cama de hospital e ver aquele homem ao meu lado chorando lágrimas de crocodilo, sabendo em meu coração que meu marido não estava ali. Acho que ele pode ter ido embora. Será que ele faleceu no acidente? Se sim, como esse homem se livrou do corpo dele? Como ele conseguiu se passar tão bem por ele, tão bem que até mesmo meus filhos estão enganados? O resultado da visita ao psiquiatra foi que me dariam alguns remédios, antipsicóticos, e eu teria consultas regulares com o terapeuta. Concordei com ambos, apenas para acalmá-los, mas não tinha intenção de fazer qualquer uma das coisas. Infelizmente, o homem que finge ser meu marido ficava ao meu lado todos os dias e me fazia tomar os comprimidos. Tentei fingir que os engolia, mas o homem se mostrou tão esperto quanto meu marido em descobrir meus pequenos truques. Então comecei a tomá-los. Com muito medo de contrariar ou irritar o homem, eu ia às consultas com o terapeuta, para as quais ele me levava de carro, e depois de um tempo comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava certa, ou será que fui tão prejudicada pelo acidente que comecei a acreditar em algo que não era verdade? Comecei meu tratamento achando que o homem estava tentando me prejudicar com os comprimidos, mas quando não fiquei doente, percebi que aquilo não era verdade, e o homem era tão gentil, tão paciente comigo. Comecei a deixá-lo me ajudar com as coisas. Comecei a deixá-lo sentar ao meu lado no sofá para assistir TV à noite enquanto estávamos quietos. Ele tentou segurar minha mão e, normalmente, eu teria retirado a minha, mas desta vez eu deixei, sua mão era quente e macia, e ele era gentil comigo. Olhei para ele e seus olhos estavam cheios de lágrimas, como se ele estivesse muito feliz. Isso me fez sorrir um pouco. Ele se parecia tanto com meu marido. Seria possível que fosse realmente ele? Fiz perguntas aleatórias sobre coisas da minha vida. Sobre aquela vez antes de me casar em que peguei o trem errado e acabei a quilômetros de distância de onde deveria encontrar meu marido para um encontro. O homem riu e falou sobre como teve que dirigir por horas para me buscar, mencionando até o servo que quase atingiu na volta e como chorei por ter desperdiçado a noite. Ele sabia de tudo. Como um estranho poderia saber disso? Pesquisei sobre a síndrome de Capra e tudo que lhe dizia a mesma coisa. Ver aquilo impresso facilitou um pouco para mim. Li tudo o que pude encontrar, tudo começou a fazer sentido, e por mais difícil que fosse superar meus instintos, comecei a perceber que a ideia de alguém imitar outra pessoa tão bem a ponto de enganar até mesmo seus filhos e pais era tão improvável a ponto de ser impossível. Foi difícil aceitar. Mas finalmente consegui, e pela primeira vez desde o acidente, decidi deixar o homem, meu marido, dormir na mesma cama que eu. Eu sei que isso é uma história de horror, mas o dano cerebral por si só já é um horror. O cérebro humano é um órgão complexo e muitas coisas podem dar errado. Rezo para que nada parecido com isso aconteça com quem estiver lendo isso, pois realmente é traumático. Estou apenas feliz por ter recebido a ajuda médica de que precisava e poder começar a reconstruir minha vida novamente. Atualização: não consigo dormir e estou com medo. Fomos para a cama como marido e mulher, como de costume. Eu não queria diversão. Era cedo demais e meu marido foi muito compreensivo.
Ele me disse que não queria apressar nada até que eu estivesse pronta e que minha recuperação era mais importante do que qualquer coisa. Senti-me tranquila, segura e quase feliz. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a adormecer, e foi nesse momento, quando meu marido, pensando que eu estava dormindo, pelo menos eu espero que ele tenha pensado assim, se virou na cama e murmurou algo baixinho. Não consegui entender completamente, mas parecia muito com finalmente, sua idiota ingênua. Fiquei lá, imóvel na escuridão, até que ele começou a roncar. Então, saí da cama e desci as escadas. Quero acreditar que entendi errado, que foi apenas um suspiro. Quero acreditar que ele é meu marido. Preciso ir, posso ouvi-lo descendo as escadas. Se ele tem estado fingindo, agora eu também devo fazê-lo. Se eu não atualizar novamente, talvez o pior tenha acontecido.